Grande alegria. Glória a Jesus. É uma alegria muito grande sempre estar aqui, poder compartilhar com a igreja. Hoje um culto muito especial. Especial porque é um culto de ceia, é um culto de nos alegrarmos na esperança da volta do Senhor, mais do que tudo nos alegrarmos no amor dele. Mas um culto especial porque é um culto que vai ficar na nossa história, né? Dia 8 de abril já está na minha história, dia 8 de abril, por um motivo, que eu nem sei se todos lembram, nem mesmo os envolvidos, né? Foi o dia que batizou meu filho primogênito, faz 1 ano hoje, eu não dei parabéns para ele ainda, olha só. E dia 8 de abril é um dia importante para mim também, porque nasce a primeira igreja a ser enviada da comunidade dos discípulos. Né? Eu estou me sentindo hoje que nem no dia da multiplicação da célula. Sabe quando você vai multiplicar a célula, assim, está naquela fase final, aí o que a gente faz às vezes? Faz uma célula protótipo, né? Para ajustes finais e aí efetivamente mudar para o novo anfitrião. A gente está mais ou menos nesse momento, né? E aí a gente já começa a sentir assim, poxa vida, a célula ainda tinha uma coisa, né? Ainda tem uma coisa, se reúne normalmente no mesmo horário, né? E os irmãos com aquela dosinha no coração, só se separa mesmo no compartilhar da palavra. Faz o louvor junto, come o lanche junto, né? E nós vamos reunir em horário separado. Então, por isso nós estamos considerando mesmo o envio dos irmãos e, efetivamente, daqui a um tempo o Senhor está preparando isso. Já está preparado, a gente só vai ter clareza daqui a um tempo, eles vão efetivamente ser enviados. Então, fica aquela coisa assim, que nem na célula, um misto de alegria com uma dorzinha no coração. Por que a dorzinha no coração? Só por causa da saudade de ver os irmãos todo domingo e abraçar todos os irmãos. Então hoje você tem que aproveitar e abraçar muito o pessoal de Itaquera. O pessoal de Itaquera abraçar muito o pessoal de Vila União. O que é Vila União, pastor? Eu falei isso no aviso já. Você deve andar na Anhanguera, você já viu qual que é o nome da estação de monotrilho do nosso bairro aqui, viu ou não? Viu? Então vai ficar mais fácil para a gente dizer para um visitante, onde é a sua igreja? Desce na estação Vila União do monotrilho. Você entendeu? Pergunta ao pessoal do lado, você entendeu que agora tudo a ver com a igreja. Essa igreja de Vila União é uma igreja que anda em unidade, né? Aleluia, glória a Deus. Então, eu vou começar a chamar a igreja assim. Daqui a pouco nós vamos trocar esse banner, até porque estamos vivendo um momento novo também. Então, nós vamos começar a chamar aqui de Vila União. Tudo bem para você? A culpa não é minha, é do governo do estado, que chamou a estação de... E toda vez que eu falo de Jardim Ângela, todo mundo me pergunta, mas Jardim Ângela na Parque Santo Antônio, Grajaú? Eu falei, não, é Jardim Ângela da Zona Leste. Então, a gente sempre é confundido com o Jardim Ângela lá do extremo sul. Nós somos o Jardim Ângela da Zona Leste, mas agora a Vila União. Então, essa saudade vai ficar. Mas é só uma dorzinha, não é tristeza. É uma dorzinha de saudade. E a gente vai se ver constantemente, somos a mesma igreja. E o Senhor nos chamou para isso, nós vamos ter muitas partidas. Como já tivemos para Indaiatuba, vamos ter outras partidas. Temos essa para Itaquera e teremos muitas outras, porque o Senhor nos enviará os confins da terra. Amém? Jerusalém, Samaria, Judeia. E vamos que vamos, e vamos onde o Senhor nos mandar, aleluia. Na África, na América do Norte, na Europa. Vamos de avião, vamos de barco. Vamos para o Nordeste. Vamos para Pernambuco, aleluia. Vamos para o Amazonas. Vamos para onde Deus nos mandar. Quantos creem nisso? Amém. Vocês devem achar que eu insisto muito nisso, mas eu insisto porque... eu tenho certeza que o Senhor vai fazer essas coisas porque Ele nos chamou para isso. Há um comissionamento da parte de Deus. Se você tem um chamado pastoral, creia. Deus vai levantar você para pastorear igrejas em muitos lugares, porque nós vamos plantar igrejas em muitos lugares. E você será usado por Deus para pregar o evangelho da graça e da salvação
de um Deus tão amoroso que te fez filho, que me fez filho, que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que pulsa no nosso coração o desejo de que todos ouçam esse evangelho. Um dia nós não vamos só pregar o evangelho, mas nós vamos fazer, não vai ser só evangelismo, mas vamos fazer evangelização. Eu sonho com um dia em que nós vamos mandar um grupo de pessoas para, sei lá, evangelizar aborígenes no interior da Austrália. Mas nunca ouviram falar de Jesus. Vamos mandar esses irmãos para lá. Eu sonho com um dia em que nós vamos para os lugares mais remotos do nosso país, no interior da Amazônia, e vamos pregar o evangelho com autoridade. Eu quero só testemunhar uma coisa sobre isso, como é importante a obra missionária, a obra apostólica, a obra que não se firma somente num lugar, mas que é aliançada entre homens que têm convicção de uma aliança, primeiro de Deus para com o homem, e depois de uma aliança num plano horizontal, de homens com homens. O que Deus faz quando isso é claro? Quando nós entendemos, como homens e mulheres de Deus, que temos uma aliança com Deus, aliança de sangue, porque vem lá do nosso pai Abraão, que gerou Cristo, e que nós somos incluídos nesta aliança, e nós temos clareza sobre isso, que é mais fácil da gente ter aliança entre nós, como homens e mulheres de Deus. E eu diria para você que, na verdade, aliança de verdade só tem quem tem essa compreensão. Aliança entre homens para um cumprimento de um propósito, só tem aqueles homens e mulheres que têm a compreensão que estão debaixo de uma aliança maior. É uma aliança que custou caro, de preço de sangue. E recentemente eu tive com os discipuladores, numa reunião, a gente passou um fim de semana num sítio, no Palavra da Vida, mas não no que nós somos com toda a igreja, lá em Atibaia. E eu conheci um pouco mais os irmãos, conheci os irmãos de lá, e o testemunho que eu quero falar é algo que eles compartilharam comigo lá, de um videozinho. Eles compartilharam poucos minutos conosco, mas 2 americanos vieram para cá 60 anos atrás, com 19 anos de idade, com o propósito de evangelizar índios no interior da Amazônia. E eles foram para lá e num determinado momento em que eles estavam lá, eles eram aliançados a uma igreja, vieram com esse propósito no coração, eles foram até atacados, os índios tentaram matar eles estavam num rio, andando de canoa, tentando buscar onde eram as aldeias, foram atacados por esses índios. Eles chamam irmão Harold e irmão Haroldo e Ari, não é isso? Harold Harold e Harry. Haroldo e Ari, eles assim se chamam hoje, né? Haroldo e Ari. Os dois são vivos hoje com mais de 80 anos, acho que tem uns 85 anos de idade. E eles passaram momentos difíceis e desistiram num determinado momento. Eles viram que não ia dar conta de evangelizar índio. O propósito era evangelizar índio naquele momento, década de 40, se não me falha a memória. 60 anos atrás? 20? Por aí, mais ou menos. Não, década de 50, 60. E aí eles tiveram que voltar para os Estados Unidos e conhecer essa associação chamada Palavra da Vida, Word of God, lá nos Estados Unidos, em Nova York. Se associaram e falaram, olha, a gente tem esse desejo, fizemos isso, não deu muito certo. E aí os irmãos se aliançaram e eles voltaram para cá. E aí eles perceberam o quê? Que se eles evangelizassem jovens apaixonados, e se eles equipassem jovens crentes, já crentes, mas formassem eles para o ministério, eles já falando o idioma, seria mais fácil eles ganharem os índios. Eles não perderam a visão dos índios. E aí eles assim fizeram, criaram um seminário lindo, maravilhoso. Não é isso que eu quero falar. Eu quero testemunhar o que Deus fez na vida desses irmãos, 60 anos depois. Junho do ano passado, 2017. 60 anos depois que eles foram alvejados por flechas de índios. Nenhum índio daquela aldeia ou daquele povoado havia aceitado a Cristo. Eles tiveram talvez um insucesso na empreitada deles. Mas eles vieram para cá e plantaram, investiram e continuam investindo. Hoje eles têm mais ou menos 300 seminaristas na obra que eles cuidam. E eles equipam e enviam seminaristas. Inclusive nós conhecemos alguns lá, um de Roraima. Enfim, tem gente do Brasil todo lá sendo equipado por eles, sendo abençoado por eles. E no ano passado, então, em junho, ele contou isso para nós, isso não estava no vídeo, eu fiquei emocionado, irmãos. Esses 2 irmãos, com 85 anos de idade, voltaram à Amazônia, depois de passar uma vida inteira aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, gerando pastores e enviando pastores para o mundo, para o Brasil, para evangelizarem, não só índios, mas evangelizarem muitos lugares. Eles voltaram lá há 7, 8 meses atrás
E 50 índios daquela mesma tribo foram batizados no rio onde eles foram atacados. Uau! 60 anos depois. E eu olhei para aquele, e ele estava lá, um dos irmãos, velhinho, com 80 e tantos anos de idade. E eu olhando para ele assim, totalmente desprendido, deixou tudo. Fez mais ou menos que nem Abraão, sua terra, sua parentela, não se apegou a nada. Saiu dos Estados Unidos para viver no Brasil e enviou todos aqueles que Deus deu para ele treinar, equipar, investir. E não segurou não, enviou todos eles. E 60 anos depois, o propósito original. Porque o propósito original dele era um, mas o original de Deus era outro. Muito mais abrangente do que ele imaginava. Deus fez e ainda Deus vai lá e faz um carinho, né? Deus faz algo muito maior, mas faz um carinho. Olha, para você ver que eu estava com você, porque vocês são homens de aliança, homens que entenderam o propósito. Está aí. No final da carreira, seguramente eu falo isso para os irmãos, com a idade deles, eles estão no final da carreira, entregando e passando para a próxima geração. Aliás, eles já passaram há muito tempo para outros irmãos que cuidam lá, mas eles ainda circulam por ali. Mas no final da carreira, da vida deles, eles puderam ver que aquilo que eles plantaram com 19 anos de idade, Deus fez florescer. Portanto, não desanima não. Cutuca a pessoa do teu lado e fala assim, não desanima nunca. Fala assim, ainda que você tomar uma flechada de um índio, ainda que tomar uma flechada no índio, não desanima. Porque se Deus disse algo para você, vai em fé. Vai em fé. Vai em fé. Vai em fé, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Todos nós sabemos o propósito original de Deus. Depois do pecado. Deus projeta o homem para viver no Éden, ser perfeito, ser sua imagem e semelhança. E coloca o homem numa terra, refletindo sua vida, sendo exatamente quem ele é. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E esse homem comete a alta traição com Deus, em relação a Deus, com sua mulher. Adão e Eva pecam. E aí a história toda você já sabe. E Deus não desiste, mas começa aí a história de um novo plano. Em Gênesis 3,15 a gente vê o que a Bíblia diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus dizendo para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Diga comigo, o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos uma diversidade de tipos de aliança na palavra de Deus. Uma diversidade de formas em que Deus fez aliança, estabelecia alianças no Velho Testamento e estabelece alianças com os seus homens e mulheres. Uma aliança de sangue é um pacto entre duas pessoas, um pacto sagrado que não pode ser quebrado, sob pena de morte. A gente vê isso claramente no Velho Testamento, mas a gente vê isso na Bíblia em todo o seu decorrer. Numa aliança de sangue, o que é de um se torna do outro. Se eu tenho uma aliança com você, o que é seu se torna meu. O que é seu se torna meu e o que é meu se torna seu. Meus bens são seus, seus bens são meus, minhas dívidas são suas dívidas são minhas também. Nós compartilhamos tudo, as coisas boas e as ruins. Num casamento, numa aliança, onde os dois se tornam uma só carne, compartilha-se tudo, sim ou não? Ou você só desfruta da parte boa e deixa a parte ruim para a esposa? Ou você, mulher, só desfruta da parte boa e deixa a parte ruim para o seu marido? Não, não tem como, né? Porque não tem jeito. Numa aliança, tudo é compartilhado. Eu não preciso pedir coisa alguma dentro da aliança que eu vivo com a minha esposa, porque as coisas delas são minhas coisas são delas. Isso se aplica a uma aliança de sangue. A aliança de Cristo, por exemplo, com nós, que foi uma aliança de sangue, é uma aliança que nós podemos ter tudo o que é de Cristo, porque Cristo é de Deus, logo nós temos a bênção de sermos cordeiros com Cristo. Então tudo nos pertence, porque nós fazemos parte de uma aliança. Eu quero falar um pouco sobre a aliança, porque eu acho propício, por cearmos juntos e estarmos enviando pessoas. Eu quero reafirmar, igreja de Itaquera toda, não só a André, a Bia, os líderes de célula, mas todos os irmãos, eu sustentarei até o final da minha vida, a minha aliança com cada um de vocês. Continuarei amando, servindo, investindo, fazendo o que eu puder, porque numa aliança nós não retrocedemos, mas nós vamos sempre adiante. Então os irmãos estão sendo enviados hoje, mas algo permanente, eterno, que não muda na minha vida com vocês, a aliança. Há uma aliança. Então eu quero que você medite sobre isso. E eu acho que essa deve ser o nosso coração. Eu acho que esse deve ser o coração da igreja de Vila União com a igreja de Itaquera. Nós temos uma aliança, e não importa o que aconteça, nós sempre supriremos um ao outro.
Eu brinco com o André, vai chegar um dia que você vai ser tão próspero lá em Itaquera que vai começar a mandar recursos para a igreja de cá para sustentar a gente, ué. Eu vou precisar levantar obreiro e pastor aqui, pagar salário, e falar, André, manda recurso aí. Aleluia, glória a Deus. Amém, André? Glória a Deus. Aleluia. O André com essa cara de empresário norte-americano, né? Com essa barba. Aleluia. Vai deixar de ser empresário rapidinho para ser pastor. Aleluia. Brasileiro. Glória a Deus, né? Porque a aliança é algo que deve ser valorizado, honrado e respeitado até o final. Numa aliança de casamento, normalmente os noivos fazem votos entre si e dizem que não importa a circunstância, na alegria, na doença, na riqueza, com muito dinheiro, forte, com roupa, enxergando, vendo, não vendo. Eu estou aqui, ó, fazendo uma avalanche de informação de uma vez só. Eu pensei no brainstorm. Não importa qual a circunstância, nós honraremos a nossa aliança. Não é isso que eu disse para minha esposa no altar? Não é isso que ela disse para mim? É isso que você disse para a sua, para o seu? Amém? Então, como igreja, nós temos uma aliança, nós temos um compromisso, nós vamos avançar, nós não estamos nos dividindo, nós estamos trabalhando firme na direção de um propósito. Alguns símbolos, eu vou falar só de 3 símbolos de aliança na palavra de Deus. Quando você vê uma aliança que Deus faz com Abraão, a gente enxerga algumas coisas que eram feitas e o símbolo, o tipo, a alegoria que aquilo representa para nós, nos fala de muita coisa. Primeiro, cortar um animal na sua metade. Um desses animais era o cordeiro, ele era morto e colocado uma metade de frente para a outra, e 2 pessoas andavam em torno daquelas 2 metades, como fazendo um sinal do símbolo do 8, significa o infinito. O símbolo é este: eu morri, você morreu, começamos uma nova vida, como parceiros de aliança, e essa aliança é uma aliança eterna. Outra forma de aliança que a gente encontra na palavra é a troca dos nomes. Eu passo a receber o seu nome, você passa a receber o meu nome, significando que eu tenho direito a tudo quanto você tem direito. O nome de um passa a ser do outro. O partir do pão, beber do cálice, comer juntos fala de aliança. A minha vida está entrando na sua vida na minha vida. A igreja já no Novo Testamento participa disso, comendo todos os dias, participando junto nas casas e no templo. Então havia unidade entre os irmãos no partir do pão. E a igreja primitiva é uma igreja que compartilhava tudo que tinha. Existia aliança. E Deus, como eu comecei compartilhando com você, mediante o caos estabelecido por causa do pecado, Ele precisa viabilizar o plano de salvar o homem, depois de ter planejado algo, depois de ter pensado em algo para o homem viver no Éden e ser ali feliz, desfrutando da presença de Deus todos os dias. O homem peca e aí Deus precisa viabilizar um plano. E o plano de Deus era trazer sua semente à terra. Deus deu a terra aos filhos dos homens e os homens teriam de ser redimidos. Deus precisava de um homem que pudesse conectar ele à humanidade. E não podia ser um homem nascido de Adão. Era impossível Deus fazer isso com um homem nascido de Adão. Se você olhar para João capítulo 10, 1-3, diz assim a Bíblia: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha só que interessante. Tem uma revelação tão profunda da parte de Deus nesse texto que muitas vezes nós não nos atentamos. O que entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou seja, não é pela porta, este é ladrão e salteador. Quem é o ladrão nas Escrituras? João 10:10, o mesmo capítulo diz que João 10:10 diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O original de inimigo aí é ladrão. Ladrão é Satanás, o nosso adversário. Então, o que não entra pela porta do aprisco para chamar as ovelhas é o ladrão. Satanás não nasceu nesse mundo como homem. Ele não entrou pela porta.
Ele foi precipitado na terra e está aí com os seus demônios e a história dele já está definida. Aliás, ela está definida desde o Éden, no primeiro texto que eu li, de Gênesis 3,15. Mas o aprisco aqui é a terra e as ovelhas são os filhos dos homens. E a porta de entrada é o nascimento de Cristo, que é o nascimento físico. Cristo nasceu como homem, plenamente homem, 100% homem, e também como Deus, plenamente Deus e 100% Deus, poder pegar na mão do homem como homem, na mão de Deus como Deus, e conectar, e trazer, e aí vem a coisa preciosa, para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é ovelha? Quem é escolhido de Deus, entendeu a palavra e a voz do seu bom pastor e se conecta a ele, e se conecta a Deus pelo bom pastor. Cristo veio à terra para que eu e você pudéssemos ser conectados a Deus. Quantos aqui são conectados a Deus? Digam amém. Glória a Deus. E a promessa feita a Abraão é preciosa. Ela termina nisso que eu acabei de falar para você. Quando Deus chama Abraão, ele tem em vista a sua própria semente. A sua própria semente de Deus. Deus chama Abraão pensando naquilo que ele faria em termos de semente para a humanidade. É muito interessante você perceber que Deus já está preparando o plano da redenção quando ele fala com Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 3 diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e para uma terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha que Gálatas, o apóstolo Paulo ensina na igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo fala algo muito forte, precioso. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Olha só, ninguém revoga uma aliança. Diga comigo, ninguém revoga uma aliança ratificada. E aí o apóstolo continua ensinando a igreja: ninguém a revoga ou acrescenta algo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Diga comigo, ao seu descendente. E o apóstolo Paulo, ele explica aqui, ele não é um comentário bíblico, o versículo continua. A Bíblia não diz, isso é a Bíblia lá em Gálatas fazendo, não diz e aos descendentes no plural, mas como falando a de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Uau! Então quando o texto de Gênesis 12:1 fala que em ti serão benditas todas as nações, as famílias da terra, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde te mostrarei. Deus está falando com Abraão da seguinte forma: eu tenho para você a bênção que você não consegue enxergar o final dela, porque de você sairá um que será bênção para todos aqueles que crerem em mim através dele. Abraão não fazia ideia do que estava conversando com Deus nessa hora. Abraão tinha um foco: eu preciso ter um filho. Eu preciso ter um filho que possa gerar outros filhos, porque Deus disse que abençoaria muitas famílias através de mim. Mas Deus já tinha algo pré-determinado. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente é muito temporal, a gente pensa nas coisas a mais ou menos um palmo. Quando a gente pensa muito bem, a gente tem uma visão muito alargada, a gente está conseguindo enxergar um palmo na ponta do nariz. Mas Deus já viu toda a eternidade. Quando Deus falou isso com Abraão, ele tinha visto o fim das coisas. Ele já tinha visto Cristo consumando a obra na cruz do Calvário e morrendo por toda a humanidade. Ele já tinha visto você aqui sentado me ouvindo falar sobre isso. Ele já tinha visto a igreja de Itaquera, a igreja de Indaiatuba, a igreja dos Ele já tinha visto a igreja que será arrebatada quando ele vier arrebatar os santos, os filhos, a igreja imaculada. Deus já viu tudo. Nós vemos só o tempo presente, vemos só o momento. Então, pode ter muita aflição nesse tempo, pode ter muita angústia nesse tempo, pode ter muita dificuldade, pode ter muita incerteza, pode ter muito medo, muito frio na barriga, muita dúvida do que vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se é uma palavra de Deus, se Ele te disse faça algo, e você não sabe nem direito para onde o nariz está apontando, mas Deus mandou apontar o nariz para aquele lado e andar, faça, porque Ele já viu o que vai acontecer no futuro. E se você confia na palavra de um Deus que conhece o futuro, o presente, que viu o passado e que sabe de todas as coisas, se lance, porque Deus é poderoso para cumprir toda a palavra que Ele prometeu para os seus filhos. Quantos creem nisso, digam amém. Amém, glória a Deus. Então essa foi a aliança de Deus com Abraão, o seu descendente.
Em outras palavras, serão benditas todas as famílias da terra no seu descendente. Aleluia. A aliança entre Deus e Abraão foi bastante interessante. Eu falei um pouquinho aqui já, mas quero falar um pouquinho só em detalhe dela. Deus chega para ele e diz: Abraão. E ao invés de dar uma túnica para ele, Deus diz assim: eu sou o teu escudo. Quem luta contra ti, luta contra mim. Tu és oculto em mim. Uau! Você já pensou ouvir isso de Deus? A gente é tão junto, tão perto, tão próximo, tão assim, um com o outro, que você está oculto em mim. As pessoas olham para você e não veem você, vem a mim. Vem a mim. Eu estou com você, sou o teu escudo. Quem luta contra você, luta contra mim. Deus pede que ele pegue 3 animais da terra e 2 animais do céu, 2 aves. Está lá em Gênesis 15. Eu não vou ler o texto para não me alongar muito aqui. Depois Deus manda ele matar os animais, separar nas metades, como eu já falei. E aí vem as aves de rapina para tentar comer a carne daqueles animais mortos. Isso é um símbolo de Satanás também, querendo destruir uma aliança mesmo antes dela ser consumada. Mas Deus faz Abraão, a Bíblia fala no capítulo 15, que Deus faz ele cair num profundo sono. E o que acontece depois disso? Olha só o que diz o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus sela com fogo a aliança que ele estava fazendo com Abraão. Você sabe que uma vez eu ouvi alguém dizer que a aliança, Deus dá um profundo sono para Abraão, porque a aliança estava sendo feita entre Deus e Cristo. Aí eu, olha só que interessante, era tão profundo, era algo tão de Deus, era algo tão profético, era algo que apontava para algo que Abraão não tinha nem noção, que você vê que por um determinado momento que ele sai da história, ele entra num profundo sono, e quando ele acorda a aliança está pronta. Ele só tinha que desfrutar daquilo que Deus já fez. Por isso que Abraão, junto com Davi, no Velho Testamento, são aqueles que compreendem claramente, são justificados pela fé. Compreenderam o amor de Deus. Na verdade, a Bíblia não fala que Davi é justificado pela fé, ele é justificado pela fé de crer que Cristo vinha, mas é claramente explícito isso na Bíblia, que Abraão foi justificado pela sua fé, e Davi foi alguém que compreendeu tanto o coração de Deus, que desfrutou da graça e do amor de Deus, mesmo tendo a aparência de quem não merecia nada do Senhor. Assim como todos nós não merecemos, mas sabia desfrutar disso. Então Abraão, ele faz parte, porque Deus quis colocar ele na história, mas ele faz parte como alguém que desfruta. A aliança que nós temos com Deus é a aliança que nós não precisamos nem fazer esforço nenhum. Ele te escolheu, Ele preparou todas as coisas, o sacrifício foi dele, o sangue derramado foi dele. A única coisa que eu e você precisamos fazer é crer. Que coisa maravilhosa é essa? Nós só precisamos crer e desfrutar. Crer e desfrutar. E é debaixo dessa aliança que nós estamos. Deus ordena que Abraão se circuncide na carne como um sinal de aliança. O sinal era no seu órgão reprodutor, porque apontava para a sua descendência, até chegar à semente. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, colocando no nome de Abraão e no nome de Sara também, o H do tetagrama Yahvé, YHWY, que é o tetagrama hebraico, que significa Jeová, e que é impronunciável, né? Você não consegue falar, Yahvé, não dá para falar, YHWH, mas Deus coloca no nome de Abraão, um H e um A, e no nome de Sara, um H, para dizer, agora nós temos uma aliança. Você tem o meu nome, eu tenho o teu nome, eu sou o seu Deus. E quem luta contra você, luta contra mim. E em você, serão benditas todas as famílias da terra. E a coisa maravilhosa de ver é a promessa de Deus. Mas é muito interessante, certa vez, esses dias a minha esposa compartilhou isso comigo, que ela falou assim, que ouvindo uma palavra do pastor Marcelo, ele disse assim, o dia da promessa é maravilhoso. Você chora, vira cambalhota, arrasta no chão, baba e fala, uau, que promessa maravilhosa. Mas se prepara, porque depois desse dia, você vai chorar por outros motivos. Porque tem hora que você fala, essa promessa não vai cumprir nunca. Onde é que Deus foi? E não foi diferente com Abraão e Sara. A Bíblia, você conhece, eu não vou entrar nesse pormenor, mas por muitos anos, até que fizeram Ismael e depois veio Isaac, mas eles tiveram muitas dúvidas, dificuldade. Abraão e Sara tiveram momentos difíceis, ela se riu, a Bíblia fala, riu por dentro, quando os anjos vieram e falaram para Abraão, olha, sua mulher daqui a 1 ano vai ter um filho. Ela,
Sara velhinha, mas devia ser muito bonita, né? A Bíblia deixa isso bem, bem claro para nós. Ela ouvindo a conversa atrás da porta de Abraão com os enviados de Deus. E aí a promessa é reafirmada. Ela vai ter, por esse mesmo tempo, daqui a um ano, nós viremos até vocês e Sara terá dado à luz a um menino. Uau! Que coisa maravilhosa, crer incondicionalmente. Sabe, às vezes nós estamos que nem Sara. Às vezes nós estamos que nem Abraão. Nós temos uma grande promessa e temos dificuldade de crer. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso é uma aliança. Eu vou dizer uma coisa para você. Você e eu podemos até falhar na aliança, mas aquele que fez a aliança não falha. Você e eu só temos uma atividade. Crer na aliança. Crer na aliança. O ano passado nós fizemos um jejum de 21 dias da nova aliança. Nós estamos inseridos nesta aliança. Se nós cremos, nós somos participantes. Diga, para participar, eu tenho que crer. E toda aliança tem o seu teste. Qual foi o teste de Abraão? Qual foi o teste de Sara? Foi mais de Abraão, porque Sara nem participou efetivamente do momento. Deus fez uma aliança com ele. Mas aí chega um momento que Deus fala assim, me dá o teu filho. Me dá o teu filho. Eu quero teu filho, Isaac. Que coisa terrível isso para o coração de um homem que pensa naturalmente. Mas Abraão naquele momento já havia se transformado na sua maneira de pensar e sabia com quem ele tinha uma aliança. E ele não pestaneja um segundo sequer. E ele fala, tá bom. É claro que Deus, como eu já disse aqui, não falha na aliança que ele assume com o homem. Mas talvez estivesse ainda perante as cortes celestiais do inferno, os principados, as potestades, Satanás, seus príncipes, pudessem levantar alguma dúvida ainda. Será que Abraão também vai honrar a aliança que fez contigo? E aí Deus faz um dos testes maiores na vida de um homem. Deus pede o próprio filho, o filho da promessa, o único filho, diz a Bíblia. É aí que vem a tremenda prova da aliança. No capítulo 22 de Gênesis a gente vê isso. Deus chega para Abraão e faz esse pedido. Pede o filho da promessa gerado. Deus diz, Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho que amas, em sacrifício. E ele vai lá e entrega. Então, o que a gente enxerga claramente com isso? Que o homem tem tudo de Deus, quando Deus tiver tudo do homem. De novo, você tem tudo do seu Senhor, do seu Pai, quando Ele tem tudo de você. Sabe o que é interessantíssimo? É a gente perceber que Abraão já olhava as coisas com um olhar eterno. Ele já conseguia enxergar que o cumprimento da promessa de Deus não estava em um menino. Que tem coisa que a gente não explica, mas pastor, não é óbvio que se é para minha descendência crescer, eu tenho que ter um filho e que ele gere a partir de si outros filhos e outros filhos e outras famílias. Mas ele era só um menino de aproximadamente 13 anos de idade, não tinha gerado nenhuma descendência ainda. Aí talvez você pode pensar assim, sei lá, se esperasse até os 18 para ter um filho, e aí depois dar o saco. Não! Deus não depende da nossa lógica humana para cumprir o propósito dele. Deus depende só daquilo que ele quer fazer. Então, às vezes, a gente está olhando para a situação e falando, o Isaac se foi. Não, Abraão tinha uma concepção nesse momento, eu falo sem medo de errar isso, uma concepção de eternidade já. Ele via como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, eu olho para as coisas do alto, não para as coisas temporais desse tempo. Então, se um menino que é natural e passa, porque tudo passa, morrer, simplesmente eu der cabo da vida dele, porque Deus está me pedindo isso, Deus vai dar um outro jeito para que a minha descendência seja a pai, mãe, e de todas as famílias que serão benditas na terra. Saia de mim. Eu sei que isso vai acontecer. Não importa que eu perca Isaac. O problema é que às vezes Deus nos dá coisas. Deus dá coisa para mim, dá coisa para você. E a gente segura e retém e fala, não, mas a bênção de Deus está naquilo que Ele me deu. Eu não posso abrir mão disso, porque se eu abrir mão, aí como é que Deus vai fazer? Deus não precisa daquilo que eu e você podemos segurar, mesmo que Ele tenha dado. Deus faz no seu tempo oportuno aquilo que Ele quiser. A glória, aleluia, é quando a gente vê claramente que não tem glória nenhuma para o homem, a glória é toda de Deus. Isso é glória. Isso é glória. Então Deus deixa muito explícito e muito claro. E aí, você quer ver o que é maravilhoso nisso tudo? Quando Deus enxerga claramente esse coração de alguém que não olha para o temporal, de alguém que não olha para algo passageiro, mas que olha para a eternidade. Deus fala, então tá bom, fica com o passageiro também, porque eu entendi que você entendeu. A coisa mais maravilhosa que deve ser ouvir de Deus, Ele olhando para você e falando assim, entendi que você entendeu. Vamos. Uau!
Ora, Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim e diga que eu consegui entender. Mas muitas vezes a gente fica com dificuldade de entender o que Deus está querendo fazer. Eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante. O seu e o meu teste é tirar da nossa frente aquilo que é o nosso Isaac. Você consegue se transportar e calçar os sapatos de Abraão nessa hora? O que é o seu Isaac? O que é o seu Isaac? O que parece que faz parte, é fundamental para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, para aquilo que você vai fazer, e que talvez você fale assim, isso aqui não pode, o que é o teu Isaac? O que você precisa mostrar para Deus? E liberar o teu coração plenamente para que Ele receba toda a glória quando o fato estiver consumado. Deus pergunta isso no dia de hoje. Será que tem algum Isaac? Será que existe algo no meio do seu coração que segure, ou que impeça, ou que não nos faça ser plenos? Às vezes a gente fica aí anos e anos e anos e anos e anos segurando Isaac. Deus quer o seu Isaac, então dê logo o seu Isaac. Dê logo o seu Isaac. É muito interessante que para o filho de Abraão, Deus proveu um cordeiro. Mas o Filho de Deus é o próprio cordeiro. Você lembra que eu falei no início que numa aliança tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, tudo que é de um é do outro e do outro é de um? Abraão deu seu filho. Aleluia. E aí Deus foi lá e proveu o cordeiro. Aí depois Deus vem e fala para a humanidade toda. Está aqui o cumprimento da promessa. O meu filho é o cordeiro, que tira o pecado de todo mundo. A aliança feita lá inicialmente, por isso nós somos chamados filhos de Abraão. A aliança que eu fiz lá no passado, a aliança que eu estabeleci, uma aliança de sangue, ela se cumpre em Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. O Cordeiro de Deus, como nós ouvimos semana passada, morreu, para que eu e você pudéssemos celebrar a verdadeira Páscoa. Aleluia. Aleluia. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira aliança. E qual foi o seu trabalho nessa aliança? Crer. Qual é o seu trabalho nessa aliança? Crer. É saber que você estava incluso nisso. A bênção da sua família, a bênção do seu filho, da sua mulher, do seu marido, está em ser filho de Abraão, filho de Deus, pela aliança que Abraão fez. Você entende isso? Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? Quantas filhas de Sara? Aleluia. Filhos e filhas de Abraão e Sara. Aleluia. Somos esses, escolhidos por Deus. E finalmente Jesus cumpre a missão. Ao levantar o cálice e diz, esse é o meu sangue, o sangue da nova. O sangue da nova. Glória a Deus. Ele veio estender a todos os homens a possibilidade de entrarem em aliança com o sangue de Jesus. Com o sangue do Deus que se tornou homem para nos conectar com Deus. A base da salvação a gente sempre fala sobre isso. É o amor de Deus por nós. Mas numa análise de última instância, a justiça de Deus se cumpre em Cristo. Então a base da salvação não é amor, misericórdia necessariamente. Deus tem, a Bíblia fala isso. Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Mas a base da salvação está na justiça de Deus. Olha só, 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Tem a justiça, tem outras justiças, mas justiça de Deus. A justiça de Deus, a lei, ela nos condena completamente. Se nós botarmos um espelho na nossa frente e querer avaliar a nossa própria vida, confrontando com a lei de Deus, estamos mortos, completamente mortos e condenados. Mas por causa da justiça de Cristo, Ele era justo, na sua morte nós somos justificados. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas temos paz com Deus por causa da justiça de Cristo. Ele, o justo, te fez justo. Pela justificação da cruz. E a aliança nos garante uma porção de coisas. Eu quero encerrar dizendo isso. Romanos 10:9 diz que quando nós confessamos com a boca aquilo que cremos com o coração, somos salvos. Somos sozo.
recebemos uma salvação completa. Salvação completa essa também narrada em Isaías 53, 4-6. Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só o que está incluído na sua salvação. Redenção, Efésios 1, capítulo 7. Perdão dos seus pecados, purificação, justificação, reconciliação. Deus se uniu a mim e a você através de Jesus Cristo. É por isso que não tem outro caminho. Que o único caminho é Jesus Cristo. Jesus não veio para mostrar o caminho, Jesus não veio para mostrar o amor, Jesus não veio para mostrar a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o amor. É nisso que precisamos crer. Essa é a palavra que nós devemos pregar aqui, em Itaquera, em Indaiatuba, em qualquer lugar onde o Senhor nos enviar. Essa deve ser a palavra da nossa boca, uma palavra que nos faz ter uma aliança comum e que vai permanecer para toda a eternidade. Amém?